irmão foi usado para mim para dizer: ei, você se lembra daquela oração que você fez? Antes que o desejo se formasse no seu coração, já era o desejo do coração de Deus. Então eu já tomei posse e eu venho aqui na simplicidade. Os meus irmãos já vão me perdoando aí se alguma falha, eu estou um pouco nervosa, mas vai dar certo, é tudo para a honra e glória dele. E aqui nós temos uma história bastante conhecida de uma mulher pecadora que encontrou a salvação da sua alma em Cristo. E essa passagem, ela arde muito no meu coração e ela tem tocado há bastante tempo, porque ela revela a necessidade que nós temos desesperadamente da presença do Senhor nas nossas vidas. Ela vai revelar como nós somos limitados, como nós somos carentes, como nós somos dependentes de algo que não pode ser conquistado por coisas terrenas. Ela vai nos revelar um vazio que existe dentro de nós, que só pode ser preenchido pelas coisas que são do céu. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ela não era bem vista pela sociedade. Ela era desacreditada, ela era humilhada, ela era envergonhada. Ela tinha uma vida, ela carregava em si uma vida que a condenava, um passado que a condenava, uma vida impura que talvez fizesse ela pensar que ela nunca voltaria a ter uma vida digna novamente, que talvez fizesse ela pensar que ela nunca seria perdoada. Mas eu já quero te dizer que o nosso Senhor, Ele é especialista em pegar pessoas cheias de traumas, pessoas cheias de rachaduras, pessoas com o coração quebrado, pessoas sedentas, e transformar num vaso valioso, num vaso precioso nas mãos do oleiro. Como já dizia lá em Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 3: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a obra de sobre as suas rodas, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh, aleluia! Só o Senhor é capaz de fazer os nossos traumas virarem testemunhos para que o nome dele seja glorificado. Só o Senhor é capaz de pegar uma pessoa que veio lá do lamaçal do pecado e fazer
Jesus já estava sentado, esperando aquela mulher. Mal sabia ela que aquela seria a chave da virada da vida dela. Então Jesus faz um pedido incomum para ela: dai-me de beber. E ela fica perplexa, porque como todos sabem aqui, os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Como nosso irmão presbítero João Vitor pregou esses dias, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, os samaritanos se tornaram os principais inimigos dos judeus. E então ela se impressiona, ela se assusta, porque como pode um judeu, além de estar conversando com uma samaritana, ainda lhe faz um pedido, ainda lhe pede um favor? E então Jesus diz: dai-me de beber. E ela responde no versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui você vê que Jesus não se dá nem à vontade, não tem nem vontade de trazer à tona essa pauta que ela falou das desavenças entre os judeus e os samaritanos. Sabe por quê? Porque ele vai direto ao que importa. E abrindo aspas aqui, o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher era assim: ei, deixa essa rixa de lado, deixa esse mimimi de lado, deixa esse orgulho de lado, porque eu quero te dar a água viva, e o Senhor não habita, oh aleluia, no meio da desavença. O Senhor não habita no meio da discórdia. Ele veio trazer solução para o problema daquela mulher e não criar mimimi perto dela. Assim como vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 25: para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. E então, depois de colocar tantas dificuldades, ela começa a se interessar pelo que Jesus estava dizendo. Só que a visão daquela mulher ainda estava muito limitada, porque ela pensava que a água que ele lhe daria era a água do poço. Ela estava procurando, oh aleluia, água num poço físico, mas a sede dela era da alma. Oh aleluia. Só que a água viva que o Senhor Jesus nos dá, ela não vem de um poço comum, não, meus irmãos. Ela não vem, ela vem a partir da presença do Senhor. Quando a gente se derrama, quando a gente se prostra, quando a gente busca e aceita aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E continuando no versículo 13 e 14, onde foi lido aqui, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aqui Jesus estava tentando dizer para aquela mulher que a água do poço de Jacó não satisfaz, que a água do poço de Jacó acaba, ela cessa. Oh, aleluia! Que essa água que fica fora da alma não satisfaz as necessidades que precisam ser atendidas no nosso coração. Ele está dizendo para nós que nós não vencemos
quem é que vai me dizer aqui que o pecado não é bom? Porque se ele não fosse bom, todos estariam aqui cultuando conosco. Só que é uma coisa que cega a nossa visão. Ele é bom para quem é cego espiritualmente, mas o crente que ora, o crente que busca, ele sabe que essas coisas não agradam ao Senhor e que com pouco tempo elas vão cessar, que esse desejo vai acabar e que tudo que vai restar dentro do nosso coração é a culpa. Oh, aleluia, Senhor. E continuando aqui a partir do versículo 15, e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me depressa dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui Jesus está bagunçando a cabeça daquela mulher, porque primeiro ele chega quebrando o protocolo das intrigas que existiam entre os povos dele, e ele chega conversando, pede um pedido, faz ela questionar quem ele era, e agora ele está entrando lá no íntimo do coração dela, na intimidade da vida dela. Só que Jesus aqui vai falar sobre os seus 5 maridos e o que agora é seu amante. Só que o Senhor, ele fala isso não é para julgar, não é para poder apedrejar aquela mulher, não. É porque ele sabe que antes de beber a água da vida, nós precisamos ter um pleno conhecimento dos nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender, porque só assim nós somos capazes de beber da água da vida. Ele aqui está começando a preparar o coração dessa mulher para receber o dom de Deus. Então ele entra na sua consciência para mostrar que antes de beber dessa água, ela precisa reconhecer o seu pecado e se arrepender. E então, continua no versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui ela já estava começando a entender, não tinha entendido ainda, mas ela estava começando a entender quem era aquele que estava conversando com ela. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Oh, Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus estava dizendo para aquela mulher que as guerras dela não seriam vencidas nos montes ou em Jerusalém. Ele estava dizendo
jorrar, porque ela é viva, porque ela é eficaz. A presença de Deus, irmãos, ela não é algo externo que pode ser buscada somente aos domingos, que pode ser buscada apenas nos cultos de senhoras, apenas quando nos der vontade, apenas no dia que eu disser, hoje eu estou precisando do Senhor. Nós somos carentes e necessitados da presença dEle todos os dias da nossa vida. E para nós vencermos essas guerras, as ansiedades, as perseguições, nós precisamos estar cheios, porque um crente vazio, ele não suporta o dia mau. Ele não suporta quando vem aquela vontade na mente de desistir, de largar tudo. Ele não suporta naqueles dias em que o inimigo fica colocando na cabeça dele que aquele chamado que ele tem não é para ele, porque o inimigo coloca. Como ele coloca. Quando a pastora Patrícia e o pastor Evanilson chegaram lá no sabonete, o diabo colocou na minha mente que eu não podia louvar na frente deles, porque eles eram cheios demais e eu não tinha nada para oferecer, e eu deixava de ir para os cultos para que eu não recebesse oportunidade. Mas para a honra e glória do Senhor, ele sacudiu assim a minha vida e ele disse que o dono da promessa é ele, que quem colocou o chamado daqui, foi ele, e que o meu dom não é para ser usado para glorificar a mim. No dia que eu subir desse altar, aleluia, para poder competir, para poder me mostrar, eu já disse para o Senhor, tira de mim, porque eu não quero. Tira de mim, porque eu não quero, Senhor. E eu tenho temor ao meu Deus. Vocês pensam, eu sei que eu sou nova, eu tenho 23 anos, mas eu já vou fazer 10 anos que sou crente. Vocês pensam que nesse tempo eu nunca sofri nada, nenhuma calúnia? Já disseram que eu grito demais e eu grito mesmo. Eu grito mesmo, sabe por quê? Porque quando eu era bem pequenininha, o ex-sogro da minha mãe, ele me levava para cantar forró. Ele fazia eu gravar CD com músicas mundanas numa rádio. E agora eu estou aqui para glorificar o nome dele. Então vai aceitando aí, porque esse é meu jeito de adorar. Oh, aleluia! E essa água viva, irmãos, ela limpa o nosso passado. O que passou, passou, deixa para trás. Você vive agora uma nova vida em Cristo Jesus. E continuando aqui no versículo 28, porque eu já vou para encerrar. Vai falar: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que ele disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aqui ela sabia quem era ele, porque ele se mostrou, ele mostrou a face dele para ela. Oh, aleluia! Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Depois de descobrir o que essa tão desejada água viva, a mulher largou o cântaro. E esse cântaro representa aqui os nossos esforços humanos, as nossas estratégias que são tão limitadas. Oh, aleluia! Que é o cântaro representa o peso das nossas expectativas. Oh, aleluia! E ela larga o cântaro para poder testemunhar o que o Senhor tinha feito na vida dela. Aqui ela esqueceu todo o passado dela. Aqui ela disse na cara do inimigo que acabou, que já chega, que agora ela ia viver o novo de Deus. E ela largou
de um mergulho diário na presença do Senhor. Nós precisamos buscar a face dele todos os dias, para poder nós sermos cheios da presença. É muito fácil eu olhar para o pastor